Bom, hoje vamos continuar a comentar o livro Como Defender a Fé sem Levantar a Voz. Hoje, no caso, vamos falar do capítulo 2, Homossexualismo e Contracepção. Apesar de ser dois temas diferentes, né, esses dois temas estão sendo tratados no mesmo capítulo, porque trata-se da sexualidade humana. Então, o autor resolveu tratar aqui no mesmo capítulo. Então, começa, como sempre, as perguntas desafiadoras. Né? Quais seriam essas as perguntas? Por que a igreja é a favor do planejamento familiar, mas é contra a concepção? A contracepção, desculpa. Não contra a concepção, contra a contracepção. Se os próprios católicos ignoram o ensinamento da igreja e fazem uso de métodos contraceptivos, por que deveríamos escutar o que a igreja diz? Se Deus criou alguém gay, por que não há de desejar que essa pessoa tenha relações sexuais? Se a igreja considera os gays desordenados, não é um contrassenso que se oponha a que sejam discriminados? Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é a ideia que existe hoje em dia do sexo, né? O sexo hoje não é considerado um bem com uma finalidade, certo? A ideia que se tem hoje em dia é que o sexo basta que seja consensual para ser legítimo e pronto. Não tem nenhum fim em si mesmo, né? Pode ser meramente uma brincadeira entre duas pessoas adultas, desde que seja consensual, beleza, né? Então a ideia de que o sexo deve ter um propósito ou significado, isto é, representar um bem, é hoje em dia tida como excêntrica, certo? Agora, o sexo é ou deveria ser mais do que uma simples busca consensual de prazer entre adultos, que deveria envolver algum grau de afeição e compromisso, e que, no mínimo, deveríamos evitar fazer dele um mero produto. O ato sexual deve estar inserido no contexto certo para poder alcançar os seus propósitos, o que, por sua vez, pressupõe limites, certo? Ou seja, o sexo, se quiser que ele alcance o propósito para que ele existe, né, deve haver limites, né? Então, há uma confusão geral a respeito desses limites morais da prática do sexo. A Igreja considera o sexo algo essencialmente bom, se tem lugar dentro de um casamento entre um homem e uma mulher, e se abre a possibilidade de gerar filhos. Nesse caso, o ato conforma-se com os desígnios divinos, por ser simultaneamente unitivo e procriativo, ou seja, intensifica o laço entre o homem e a mulher, justamente por ser aberto à vida. Fora desse contexto, o sexo tende a tornar-se egoísmo, destrutivo e causa de profunda alienação entre os seres humanos. Será que hoje em dia o sexo é usado corretamente, a partir disso que nós colocamos? Então, já deixou de ser verdadeira a suposição de que a sociedade e a igreja consideram a geração de filhos como o único objetivo do casamento, certo? Então, como a igreja diz que o sexo deve ser usado para a procriação, erradamente muita gente sempre disse que a igreja considera o sexo pura e simplesmente para procriar, mas isso não é verdade, né? Reconhece-se que o seu outro objetivo é o bem dos esposos, isto é, o amor conjugal. Não há, pois, nada de antiquado na visão católica de casamento. A teologia moderna considera um meio de alcançar a felicidade e a realização dos cônjuges. Ou seja, se você é casado e não é feliz, então alguma coisa está errada. Está errada, né? Porque o casamento foi feito justamente para alcançar a felicidade e a realização dos cônjuges. Então, nós chegamos a dois pontos nevrálgicos.
O primeiro é que o sexo só deve ser praticado dentro da vida conjugal. O segundo é que, mesmo dentro do casamento, a relação sexual deve estar aberta à vida. A Igreja é contra o sexo extraconjugal, incluindo o homossexualismo, e a Igreja opõe-se à contracepção, pois rompe a ligação entre sexo e procriação. Nós vamos falar daqui a pouco a diferença entre contracepção e planejamento familiar. Ora, mas, como a gente disse no outro vídeo, né, as críticas sempre têm o seu lado bom, o lado positivo. Né? Então, qual seria a intenção positiva dessa crítica que é feita à Igreja? A intenção positiva por trás da crítica aos ensinamentos da Igreja a respeito do homossexualismo é a preocupação com o bem-estar e a dignidade das pessoas, tanto como a repulsa à condenação e execração pública dos homossexuais. A contracepção, por sua vez, é vista como uma forma de proteger o indivíduo das consequências das suas ações, como uma gravidez indesejada, que podem afetar a vida de muita gente. Existe também o medo de que haja pessoas prejudicadas ou sacrificadas por se defenderem dogmas e princípios. Deveríamos ter compaixão de quem ainda não está preparado para abraçar o amor conjugal. Então, vamos agora falar do sentido do sexo. Nós já demos uma introdução aqui, né? Agora vamos propriamente para o sentido do sexo. O mero consentimento em que se fundamenta a maioria das concepções modernas acerca do sexo é insuficiente. Não faz do ato sexual algo bom, se pratica fora da segurança que conferem um compromisso e uma confiança vitalícias, um clima de intimidade que se cria entre marido e mulher. Então, como a gente disse no começo, né, hoje em dia, o que se diz? Basta que o sexo seja consensual e pronto. Né? Mas isso não faz ainda do ato sexual algo bom. O amor, essa é a palavra-chave, né? O amor pressupõe um ato de entrega, de autodoação, uma mudança na maneira de direcionar a atenção e as energias para o outro, e a segurança de um compromisso para toda a vida. Quando o sexo se dá sem essa mudança, a pessoa mente com o seu corpo, destruindo um elemento essencial no significado do amor. Então, o seu corpo é um agente de mentira. Uma das coisas que entregamos no ato sexual é a nossa intimidade, mas é indubitável que só devemos dá-la a conhecer e torná-la acessível a alguém que nos tenha votado e por quem votamos, um amor por toda a vida. Pressupõe comprometimento, confiança e altruísmo. Ou seja, todo o contrário ao egoísmo. Né? E se nós formos julgar a experiência que nós temos na sociedade hoje em dia, de tudo que todas as consequências nefastas que advêm do sexo livre, né? Nós vamos dizer o seguinte, que é a visão permissiva da sexualidade e não a visão católica que requer uma justificativa. Né? Embora que nós estejamos justificando a posição católica referente ao sexo, na verdade teria que ser o contrário. Quem deveria justificar a posição do sexo livre é quem defende essa posição, né? Devido a todas as consequências que advêm disso daí. Então, às vezes, a igreja parece estar desligada da modernidade, mas é porque está muito à frente dela, e até dos seus próprios seguidores. Então, só para fazer um comentário pessoal a respeito disso, né? Eu nunca me esqueço da questão do preservativo para evitar a AIDS, né? Muitas vezes a igreja é atacada no sentido de que ela não pensa nas pessoas que podem pegar AIDS ao condenar o preservativo. Só que a igreja dá uma alternativa muito mais eficaz, que é justamente o sexo único e fiel dentro do casamento. Quero ver alguém pegar AIDS dessa maneira. Né? Usando preservativo, você pode pegar AIDS, sim. É claro, é muito mais difícil, mas pode. Mas eu quero ver, eu desafio qualquer um que pegue AIDS ficando somente no casamento.
desafia. Só se acontecer uma excrescência, tipo, alguém faz uma transfusão de sangue, pega a AIDS nessa transfusão e aí passa para o cônjuge. E aí é uma coisa assim, sui generis, né? Mas, normalmente, eu desafio qualquer um a me provar que você pegue AIDS mantendo-se fiel no casamento. Os dois cônjuges, claro, né? Então, agora vamos falar sobre o controle de natalidade. A doutrina da igreja é pétrea. O que é ser pétrea, né? Para quem não é do direito, quer dizer, não pode ser mexida, né? Eu estou evitando usar o termo imexida, né? Mas acabei usando. A doutrina da igreja é pétrea ao declarar que a decisão deliberada de separar o ato sexual da fertilidade subverte o propósito e sentido próprios do sexo, certo? A gente disse que o sexo tem finalidade emitiva e procriativa. Então, você separar o ato sexual da fertilidade subverte o propósito e sentido próprios do sexo. Tá? Mas e o planejamento familiar? Vamos chegar até lá. Se o sexo, então quer dizer que todo ato sexual tem que haver procriação? Não, não é isso. Então, a contracepção torna o ato deliberadamente infértil. Então, é um ato deliberado e artificialmente colocado para que seja infértil. Ou seja, o ato que deveria por si só ser fértil é feito para ser infértil. A contracepção não é somente um impedimento para a procriação, mas uma ação que impede a procriação e é praticada com esse propósito. É justamente com o propósito de impedir a procriação. A oposição à contracepção não faz os católicos natalistas, ou seja, a favor de famílias muito numerosas. Um casal deve regular, como diz o catecismo, deve regular o número de crianças que vai gerar, pois esse é um dos aspectos da paternidade responsável. A questão é como fazê-lo de modo moralmente aceitável. Certo? Então, o problema não é o planejamento familiar, que deve ser feito. A igreja diz claramente aqui no catecismo, paternidade responsável. Então, a igreja incentiva os casais a pensar no número de filhos que podem gerar com responsabilidade. Aqui já é outro ponto, né? Por que a contracepção é errada, mas o planejamento familiar natural não é? O método recomendado pela Igreja para espaçar os nascimentos é conhecido como planejamento familiar natural, ou aqui é PFN, né? Então, quando falar PFN, é planejamento familiar natural. Há muitas boas razões orgânicas para não fazer uso da pílula anticoncepcional, tendo em vista os seus efeitos colaterais perniciosos. Para isso, as mulheres podem dizer melhor do que eu. Né? A pílula traz efeitos colaterais que eu acho que todo mundo deve saber. Agora, então, não é por causa da sua artificialidade que a igreja rejeita a contracepção. Porque, por exemplo, se fosse só por causa disso, então a gente não poderia sequer tomar um remédio para dor de cabeça. Isso seria artificial, né? Não, vamos deixar a dor de cabeça passar naturalmente, né? Não é por causa disso, né? Mas principalmente porque os anticoncepcionais subvertem o propósito do ato sexual e rompem a ligação entre o ato e o seu sentido. Não é simplesmente a antinaturalidade do ato que o torna inaceitável, mas a intenção de realizá-lo com o propósito explícito de eliminar o seu papel procriativo. Os métodos naturais funcionam em conformidade com os ciclos da natureza, ciclos projetados para possibilitar a procriação apenas em alguns períodos. Então, a mulher é naturalmente fértil em alguns períodos. Então, se você pratica o ato sexual num período que a mulher não está fértil, a procriação não ocorrerá, certo? Então, não houve uma contracepção. Simplesmente não houve naturalmente uma concepção. O casal que segue o planejamento natural aceita a fertilidade tal como ela é, um grande bem,
mas um bem de que não fará uso numa dada ocasião. Se por enquanto eu não me convém usar o uso da procriação, eu não usarei. Mas simplesmente é um bem que está disponível e que eu não estou usando. Um casal que use métodos contraceptivos artificiais trata a fertilidade como um inconveniente, como um defeito que deve ser corrigido, ou uma doença que deve ser combatida. O PFN requer autodomínio que leva à virtude, e permite mais facilmente que o ato sexual seja praticado como manifestação de um desejo de exprimir o amor que se tem pelo cônjuge, e não como produto de uma paixão desgovernada. Né? A Igreja vê a poderosa conexão que há entre o uso apropriado da sexualidade, a força do casamento e a saúde da sociedade. Então, quando a pessoa pratica o autodomínio, ela passa a crescer nas outras virtudes também, o que é bom também para toda a sociedade. Se você se torna bom, você está contribuindo para que a sociedade seja boa também. Agora vamos falar sobre o homossexualismo. Então, como dito, né, o propósito e sentido do sexo é unir um homem e uma mulher para dar vida a filhos. Tudo ou mais é contrário à direção e sentido intrínseco da sexualidade humana. A Igreja não toma nenhuma posição sobre a gênese do homossexualismo e das tendências homossexuais, ou seja, se se dariam por causas genéticas ou por causas socioculturais ao longo do desenvolvimento do indivíduo e, portanto, não pode ser acusada de ideias homofóbicas. Em outras palavras, a ciência não provou ainda se o homossexualismo é natural ou se não é natural, se provém de um defeito genético ou de qualquer outra coisa. Então, se a ciência não provou isso, a igreja também não vai afirmar isso, certo? Então, a igreja respeita as tendências homossexuais, caso a pessoa as tenha, né? Então, e a igreja não rejeita a relevância estatística da inclinação homossexual, né? O próprio catecismo também admite que há um número muito grande de pessoas com essa tendência. Então, não dá para desprezar isso daí. Ressalta a importância de acolher os homossexuais com respeito, compaixão e sensibilidade. Se deve evitar em relação a eles qualquer sinal de discriminação injusta. Isso está no número 2358 do Catecismo. Ou seja, injusta é a acusação feita à igreja de ser homofóbica, né? Eu nem gosto de usar esse termo acho que nem deve existir no dicionário, né? Mas de ser avessa aos homossexuais. E isso sim é injusto, falar isso a respeito da igreja. Também é falso afirmar que a igreja se opõe aos direitos dos homossexuais, embora se oponha a certas leis que têm sido propostas em nome desses mesmos direitos. Certo? Se a igreja diz que o homossexual deve ser respeitado com compaixão e sensibilidade, não deve ser discriminado injustamente, então como que a igreja se opõe aos direitos dos homossexuais? Né? Então, acabar com preconceito e com hostilidade aos homossexuais na lei e na opinião pública. O, o pouco que ainda resta desse objetivo original é apoiado pela Igreja. Ou seja, o ativismo homossexual, na verdade, iniciou-se com esse objetivo, né, de acabar com preconceito e hostilidade aos homossexuais. E nisso, a Igreja está de acordo. Né? Então, nisso, a Igreja é, faz coro com esses movimentos, né? Agora, fazer frente a propostas de mudança na legislação que aparentemente pretendiam eliminar a discriminação e o preconceito contra os homossexuais, mas na verdade promoviam agendas ocultas ou tentavam infringir sorrateiramente o direito de outros grupos, aí a igreja não apoia. Né? Então, quando a igreja é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A igreja é boa porque vai contra a própria natureza do casamento. O casamento não é uma invenção da igreja, não é uma invenção da religião. O casamento é algo natural. E é natural entre homem e uma mulher que constitui uma família para
gerar seus filhos e educá-los, né? Isso não é possível com relação à união de duas pessoas do mesmo sexo. Então, não é que a igreja não respeita essas pessoas. O que a igreja está fazendo é defender a instituição do casamento. E quanto à relação também de adoção de pessoas por, vamos dizer assim, casais do mesmo sexo, a mesma coisa. A igreja está defendendo o direito da criança de ser educada numa família tradicional, de ter um pai e de ter uma mãe. Então, não é que ela está sendo contra os direitos dos homossexuais. Então, um católico é capaz de distinguir entre o lado moral da questão do homossexualismo, de que o sexo deve ser reservado para o casamento, e a sua faceta legal, que diz respeito aos direitos civis dos homossexuais. E isso pelo mesmo motivo pelo qual é capaz de distinguir um pecado de um crime. Uma coisa é pecado, outra coisa é crime. Às vezes coincidem as duas coisas, mas não são necessariamente a mesma coisa. A Igreja sustenta que os atos homossexuais são imorais, mas defende a sua descriminalização. Uma coisa é dizer que é imoral, outra coisa é dizer que é crime, como a gente disse há pouco, né? Considerar os atos homossexuais crime é um absurdo. A Igreja é contra qualquer forma de discriminação injusta dos homossexuais, mas defende simultaneamente a importância única do casamento na lei. É aquilo que eu já tinha dito. Assim como sustenta que o casamento entre o homem e uma mulher é o que há de mais benéfico para a sociedade, a Igreja também está convencida de que é essencial para uma criança ter um pai e ter uma mãe. Quando eu já havia dito isso com relação à adoção de crianças, né? Então, é fundamental que a criança tenha um pai e tenha uma mãe. Então, para que se defenda o direito dessa criança, é que se é contra a adoção por parte de casais homossexuais. Então, desordem, pecado e inclinação. Ato. A Igreja diz que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados. Essa expressão é simplesmente usada para definir uma inclinação que afasta a pessoa do propósito e sentido do sexo, que é o amor conjugal, conforme nós já dissemos isso anteriormente. Se só pode existir amor conjugal entre um homem e uma mulher, então o ato sexual entre duas pessoas do mesmo sexo são desordenados. Isso não é dito com relação à pessoa do homossexual, mas sim ao ato homossexual. Certo? Então, o que acontece? Os homossexuais teriam esses desejos desordenados. O que os torna pecaminosos são as ações que se praticam quando se cede a eles. Então, ser homossexual propriamente não é pecado. Ter atração por pessoas do mesmo sexo não é pecado, é apenas um desejo desordenado. Mas as ações praticadas nesse sentido, aí sim, essas sim são pecados. E são evitáveis, né? Você dizer que um desejo é inevitável, que a pessoa tem aquele desejo, ela vai ter que praticar aquele ato, não é verdade. Então, nós não somos meramente governados pelos nossos desejos sexuais ou não. É precisamente o não dito a certos desejos que constitui o início da moralidade. Certo? Todos nós temos desejos bons ou desejos maus, né? O nosso ato vai ser moralmente bom ou mau dependendo da resposta que nós damos a esses desejos. Os que têm inclinação para o homossexualismo podem ser ótimos exemplos de pessoas que praticam a amizade e o amor casto. Então a igreja reconhece nos homossexuais a possibilidade de serem sim ótimas pessoas, até pessoas melhores do que muitas outras que não são homossexuais, né? Mas ela os convida para viver a castidade. Então, o sexo entre um homem e uma mulher, mesmo dentro da vida matrimonial, pode ser egoísta e autocomplacente. Mas a diferença do sexo gay ordena-se para o amor conjugal altruísta, dispondo o casal para a generosidade de aceitar uma nova vida, ainda que isso não venha a acontecer,
É para isso que o ato sexual se ordena. Mesmo que não aconteça a concepção, ele se ordena para isso. Ou seja, um marido e uma mulher normais, eles podem ter uma atitude sexual egoísta também. Mesmo assim, é uma atitude que pode ser, ainda assim, levada ao altruísmo. Essa atitude egoísta pode ser mudada, né? Mas isso não acontece com relação aos atos homossexuais. Bom, então, a mensagem da igreja aos homossexuais. A igreja chama-nos a construir relações de amor com outras pessoas e a encontrar a autorrealização em amizades genuínas. Mas é apenas no casamento, no compromisso vitalício entre o homem e uma mulher, que a intimidade deve envolver o sexo. Ela convida os homossexuais, portanto, a cultivarem amizades boas, amizades genuínas, né? Mas a intimidade só pode se dar entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Ou seja, o sexo não é um direito humano, e tampouco uma necessidade. Ninguém precisa do sexo como precisa de comer ou de beber ou de respirar, né? O sexo não é uma necessidade vital. Há muitas e muitas pessoas que não se casam e levem uma vida casta. Nem por isso são menos humanas, menos felizes ou menos realizadas, nem amam menos. Há muitas formas de amar e construir amizades. O sexo, no entanto, tem um sentido muito específico: unir um homem e uma mulher e abrir ao dom da vida o amor entre eles. É este o sentido do sexo. Então, para terminar, vamos revisar aqui o pensamento vigente na sociedade, né? O que diz o pensamento vigente? A igreja tem a obsessão da sexualidade, seja heterossexual, seja homossexual. Se Deus criou uma pessoa homossexual, não seria horrível condená-la a uma vida de celibato? Porque a igreja insiste em chamar desordenados os gays. As suas opiniões a respeito da contracepção estão ultrapassadas. E é óbvio que muitos católicos praticantes, sobretudo no Ocidente, simplesmente ignoram esse ensinamento. Então vamos ver o reenquadramento a esta crítica, né? A moralidade sexual tem em vista o desenvolvimento da nossa capacidade de nutrir um amor altruísta de forma que não venhamos a usar os outros. O contexto correto para o sexo é o de um compromisso vitalício entre um homem e a sua esposa. A igreja recebe e acolhe os homossexuais. Muitos católicos sérios são gays, mas levam uma vida de fé e castidade. É possível encontrar indivíduos homossexuais na missa e em serviços que a igreja presta. A igreja rejeita a discriminação e o preconceito contra eles. A doutrina da igreja não ensina que os homossexuais em si sejam desordenados, mas que o sexo se ordena para o casamento e para a geração de filhos. E por isso, os homossexuais, assim como os que não se casam, são chamados à castidade como o melhor caminho para a aprendizagem do amor altruísta. É evidente que os homossexuais não podem casar-se, como também muitas outras pessoas, mas como acontece com todos os que são solteiros ou não podem casar-se, os homossexuais são chamados a estabelecer relacionamentos íntimos, mas castos, de amor e confiança. Então, terminando as mensagens centrais. O planejamento familiar natural, na sua forma atual, é um modo de usar os períodos inférteis da mulher para ajudar as pessoas a planejar as suas famílias. É um modo altamente eficaz, tanto para conceber os filhos como para espaçar o seu nascimento. Implica a cooperação do casal e uma responsabilidade compartilhada. E é um método natural orgânico, que respeita o corpo e os seus ciclos, em vez de tentar suprimi-los. Segundo ponto. Os católicos opõem-se à contracepção artificial porque suprime a fertilidade, em vez de regulá-la. Nem todo ato sexual será fértil, mas não se deve separar o sexo do seu sentido, que é a geração de uma nova vida e o aprofundamento do amor conjugal. A cultura anticoncepcional propõe a supressão da fertilidade e leva à noção de que o sexo seria uma forma de prazer, e não de procriação e compromisso. O sexo deve estar aberto à concepção. É esse o seu sentido,
é uma bênção e um chamado ao amor, mas deve estar inserido num contexto de compromisso e estabilidade. Caso contrário, mentimos com os nossos corpos. Somos a favor de leis que proíbam a discriminação dos homossexuais, mas não de leis que enfraqueçam o especial alcance do casamento na sociedade ou que dificulte os melhores interesses das crianças. Os casais que coabitam sem estarem casados podem precisar da proteção e apoio legal no que diz respeito à herança, impostos e outras questões financeiras. Mas o casamento, que só se dá entre um homem e uma mulher, é uma instituição única e merece uma proteção especial, além de ser um ambiente mais propício para o desenvolvimento de uma criança. E por último, a Igreja opõe-se ao casamento gay ou à adoção de crianças por parte de casais gays, não por ser contra a igualdade ou os direitos dos homossexuais, mas porque outros direitos e interesses, especialmente os de uma criança, devem ter maior peso nos dispositivos legais. É isso.